Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Números capítulo 5 e 6, o Salmo 62 e Lucas 18. Vamos orar? Pai de amor, te agradecemos por mais um dia na tua presença, te louvamos pela tua palavra bendita e pedimos que nos ensine, que nos edifique, que nos transforme mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Leremos então primeiramente Lucas capítulo 5, do 5 até 8 nós vamos ter uma série de leis novamente, então a gente já está bem acostumado com Levítico, né? Então vamos seguir tranquilamente aqui, aprendendo um pouco mais a respeito das leis. O leproso e o impuro são lançados fora do arraial. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver fluxo e todo impuro por ter pecado em ter tocado em algum morto. Tanto o homem como a mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Essa é uma lei que parece estranha, uma lei exclusivista, né? Quer dizer, está excluindo aqueles que estão nessas condições, mas a gente já falou sobre isso, né? A grande razão é porque Deus habita, e Deus é puro, santo, perfeito, né? E o imperfeito, então, é didaticamente aqui expulso, né? Para mostrar que Deus é um Deus santo, um Deus perfeito, né? Não que o povo que ficasse ali fosse perfeito, porque todos eram pecadores, né? E deveriam também oferecer sacrifícios ao Senhor e tudo mais. Então, uma das razões também pode ser a questão da contaminação, a ideia de que o povo precisa ser preservado de doenças, né? Então, bom, muitas razões aí que justificam uma lei como esta, né? O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo pecado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. Então, aqui a questão da restituição, né? Qualquer furto, qualquer dano, qualquer coisa deveria ser restituída, acrescentado da quinta parte, né? Ou seja, 20% a mais do prejuízo que foi feito, né? E aqui no versículo 8 fala: se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então será do sacerdote. Então quer dizer, o culpado ele precisa restituir para alguém, tá? Se não é possível restituir a própria pessoa em si, tem que ter um parente chegado. Por exemplo, digamos que eu, trago um prejuízo muito grande para alguém e essa pessoa não está mais presente, eu preciso fazer a restituição para um parente próximo dela. Se não tiver parente próximo dela, eu vou fazer para o sacerdote. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual
Não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivesse contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Uma lei complicada, né? Difícil. Mas uma coisa me vem à mente aqui, que é a importância da confiança. Veja que toda essa lei está dentro do contexto de uma possibilidade, de uma dúvida a respeito da integridade da mulher em relação ao seu marido. A dúvida é mortal dentro de um casamento. A desconfiança é mortal. Essa lei, né, ela soa um pouco estranho, soa talvez para os ouvidos contaminados pelo nosso tempo, soa uma lei machista. Né? Mas a Bíblia não é machista. A Bíblia define os papéis. Né? Em nenhum momento é permitido que o homem seja infiel. De maneira nenhuma, em momento algum. O homem não pode ser infiel em hipótese alguma. Tá? Mas o homem tem um papel de liderança, de domínio, de condução da sua casa, né? E ele, nessa função, se tiver dúvidas a respeito da integridade da sua esposa, isso traz um mal muito grande, né? Então essa foi uma lei que Deus estabeleceu para que pudesse haver paz no coração do homem em relação à sua esposa. Então, se há um princípio por detrás aqui, eu creio que seja este. As mulheres devem ser confiáveis, devem dar provas de sua fidelidade, não com hipocrisia, de maneira nenhuma, mas devem agir de maneira que seus maridos tenham segurança
em relação ao comportamento delas. Creio que é isso que está por trás. É esse o princípio que perpassa os séculos. Né? Ainda hoje um casamento permanece se houver confiança. E se há desconfiança, o casamento simplesmente rui. Né? É muito triste um casal se mantém casado quando há desconfiança, quando não há certeza a respeito da integridade do comportamento do outro. Né? Bom, vamos ao capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Então, esse voto de Nazireu aqui é um voto de consagração ao Senhor. Né? Tanto homem como mulher poderia fazer esse voto. O nazireado é um voto de consagração, quer dizer, eu quero me consagrar a Deus, então farei um voto de Nazireu. E aí tem algumas regras, né? Coisas que deveria se abster. Por exemplo, aqui de vinho e bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias de seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele rapará a cabeça. No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Então, no caso dele, alguém morrer do nada com ele ali, encostado nele ali, ele vai ter que raspar a cabeça, e aqueles dias anteriores não terão sido contados. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeça do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino feito sem fermento e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho.
Esta é a lei para um nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. O Senhor disse a Moisés: Fala com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel. Do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então veja aqui a função sacerdotal, abençoar o povo com essas palavras, né? Inclusive, alguns pastores utilizam essa bênção araônica no momento da bênção apostólica, no final do culto, né? Tem a bênção apostólica e tem a bênção araônica. Mas alguns pastores revezam, alguns pastores fazem só a bênção apostólica, né? Aí é uma questão de escolha. Mas é uma bênção muito bonita, né? Que pode sim também ser proferida por ministros do Evangelho, por pregadores, por pastores, ao povo de Deus. E assim a gente terminou o capítulo 6. Agora vamos ao Salmo 62. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem? Todos vocês para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida, um muro prestes a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, que de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão. Não ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Salmo 62. Esperança somente em Deus. E agora Lucas 18. Eu acho que hoje o áudio não deve estar muito bom, né? Estou aqui com o ventilador ligado e está chovendo bastante agora. Então talvez o áudio não esteja bom, mas espero que esteja dando para ouvir bem. Vamos agora a Lucas 18. Lembrando aqui que no 17 nós vimos algo sobre oração, não foi? Deixe-me recuperar aqui. Ah não, foi no 16. Deixa eu ver. E agora não sei onde. Em algum dos capítulos anteriores foi falado sobre oração, né? Mas vamos lá. Era o capítulo que mostrou a oração do Senhor, né? Então, vamos ler agora. Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo:
Julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Então, aqui uma parábola para mostrar a importância da oração, né? Como uma viúva que insiste com um juiz iníquo, que não tem nenhum compromisso com Deus, insiste com ele para fazer justiça à sua causa. Jesus toma essa parábola para dizer: o Deus de vocês, que é o justo juiz, ele vai atender. Ele vai atender. Não desanimem de pedir. Não desanimem de apresentar diante dele a causa de vocês. Ele vai atender, mais cedo ou mais tarde, né? Aqui diz que não vai demorar, né? Depressa lhes fará justiça. Agora, o depressa é na perspectiva de Deus, né? Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a importância de termos humildade diante do Senhor, né? A arrogância diante de Deus não prevalecerá. Precisamos ser humildes diante de Deus e também diante dos homens. Não podemos nos considerar superiores a ninguém. Ninguém. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, né? Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus chama os pequeninos, chama as crianças e as põe como um paradigma, né? Nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, com humildade. Veja aqui as parábolas anteriores aqui, né? A parábola da viúva, que depende da justiça do juiz, a parábola aqui do publicano, que bate no peito, fala: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, né? Tudo isso está conectado aqui com essa criança. Nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, com humildade. E aqui vem a história do jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí vem o perigo das riquezas. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Impossível para o ser humano por quê? Porque o ser humano ele está escravizado ao pecado, né? Está escravizado a essas idolatrias, a esse orgulho, a esse desejo de ter, de ser algo mais do que é ou do que tem. Então, para o homem é impossível, mas para Deus é possível, porque Deus muda a vida e o coração. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já começa a alertar a respeito da morte, né? Na verdade, outra vez, né? Não é a primeira vez que ele faz isso aqui no Evangelho de Lucas. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Maravilha, né? Grande milagre do Senhor. Vamos então registrar aqui a nossa leitura. E assim terminamos a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.